Bom, apesar do atraso, dos problemas tecnológicos, estamos todos reunidos aqui na UERJ, estamos no Maracanã, para dar início à defesa do memorial da professora Maria Regina Cândido, a titularidade da UERJ de História Antiga em especial. Agradeço a todos que estão nos assistindo, tanto virtualmente quanto presencialmente, perdão por estar de costa para todos vocês, mas anjo não tem costa, como dizem, e agradeço também aos professores da banca, que eu vou depois nomear um a um. Por favor, vocês mesmos se apresentem, porque é horrível a gente colocar aqui o texto do Lattes clássico, né? Então, no momento, então, vou chamar, e a gente segue aquele ritual básico. Primeiro os professores de fora, depois os professores de dentro da casa, ok? Professor Gilvan, muito obrigado, o senhor está participando virtualmente. E pelo ritual, Regina, agora é sua vez de fazer a apresentação do seu memorial. Eu apresento agora, falando do memorial. Bom, boa tarde a todos, né? Estou um pouco nervosa com o ritual, mas vamos lá, né? Sempre dá aquele frio na barriga. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, pela essa oportunidade que eu tenho, né, de defender a questão de toda a minha trajetória acadêmica. Eu fiz 25 anos, né, de UERJ ano passado, esse ano, estou fazendo 26 anos de UERJ, e tenho trabalhado muito em prol da história antiga. Embora seja história antiga e medieval, mas eu me ative mais a questão da sociedade antiga mesmo, e me especificamente Grécia e Roma. Tive a necessidade, quando eu vim para cá, para a UERJ, que ela não tinha essa questão, assim, essa familiaridade com a história antiga, e tive a necessidade de organizar um núcleo de pesquisa de antiguidade, que é o NEA, que está fazendo também, né, junto comigo, 26 anos de existência. E essa questão se deve mais porque eu tinha necessidade de desenvolver pesquisa de história antiga, me relacionar mais com os alunos, né, incentivá-los a trabalhar com a história antiga, porque eu venho daquela célebre frase que era impossível fazer história antiga de qualidade no Brasil. É o que eu escutava sempre, inclusive aqui dentro. Não é? E eu quis, né, aquilo eu tomei como um desafio. E aí resolvi, sim, acho que eu tenho condições, sim, da gente fazer história antiga de qualidade, por quê? Tá dando é. Porque já estava no início da questão da internet, os museus já estavam todos eles se organizando e disponibilizando de maneira digital todo o seu acervo. Então, era uma questão, né? Então, era uma questão mesmo de você ter acesso a essas questões relacionadas, né, a museu. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho amigos fora do Brasil, né, que foram muito generosos comigo na contribuição, né, de ajudar nessa questão. E eu tenho que reforçar que o NEA, ele teve um grande incentivo, primeiro da minha orientadora, doutora Neide Temer, e o acervo, né, do primeiro computador de mesa, digamos assim, que eu recebi, que foi do professor Ciro Flammarion Cardoso. Então, eu quero deixar bem registrada essa questão aqui, né, e ele sempre me incentivou. E com a questão do NEA, nós conseguimos uma sala, né, conseguimos um espaço, que é a sala da 9030A, e a partir daí nós começamos a desenvolver. Meu primeiro aluno foi o professor José Roberto, que hoje é professor da UERJ, não é? Foi meu primeiro aluno de mestrado, né? E depois veio o Cristiano, e depois veio o professor Alair. E a partir daí nós começamos, né, a implementar as pesquisas relacionadas à história antiga. Tive a necessidade, numa parte da vida, de apresentar minha pesquisa fora do Brasil. Foi aí que eu conheci também, né, com a professora
esqueci o nome dela agora. Nós fomos para Cuba, aí fui apresentada ao México, onde eu tenho publicações em Cuba também, não é? A professora da Argentina, a professora Colombani, e o Galego, eu chamo de Galego, né? Alejandro Galego, né? Que foi muito generoso comigo também, em várias posições, a professora Ana Eliarte Goni, dos Países Bascos também, né? Alguns professores da Espanha, tem as professoras também de Portugal, onde eu tenho publicações também, fizemos publicação conjunta, que é a Carmen Soares, né? E a professora, esqueci também dela agora, não vou ver agora, Maria do Céu Fialho. Obrigada, professor. Então, são essa minha trajetória, né? Fui depois convidada para fazer parte da pós-graduação, e meu primeiro aluno foi lá da História Comparada, que foi o Cristiano. Infelizmente, ele já fez a passagem novo, com 33 anos, né? Mas foi meu primeiro aluno de mestrado, lá da UFRJ, e eu continuo na pós-graduação aqui, né? Orientando alunos no mestrado e doutorado, e na UFRJ também fui convidada a fazer parte lá também do programa e fazer das defesas, faço parte de algumas comissões de lá, né, que é necessário, e a minha trajetória com publicações, né, a inovação da minha trajetória foi a metodologia de análise do discurso, que eu construí uma grade de análise por um desafio que eu recebi até, né, do professor Ciro Flammarion, porque o quadrado semiótico dele todo mundo conhece, né, o quadrado semiótico. E eu não conseguia acertar, ajustar o meu documento no quadrado semiótico. E quando eu fui reclamar com ele, ele falou, então você vai ter que criar um para você, que é a sua avaliação de final de curso. Mas ele foi generoso, porque ele me deu muitas leituras e eu consegui criar, né? E a mesma coisa, a questão também que eu tive necessidade no doutorado, né? Trabalhar com imagem, onde eu tive necessidade também de criar uma metodologia para a imagem. Fora isso, o que mais que eu posso falar da minha trajetória, né? Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo no NEA, e tem um diferencial, tem uma singularidade que eu gostaria de deixar aqui marcada. É um grupo de pessoas, né, que eu não considero nem alunos, né, são colegas de trabalho, pesquisadores, que todos eles têm a sua pesquisa, têm essa qualidade, essa singularidade, ninguém tem a minha pesquisa. Não, cada um tem a sua própria pesquisa, e a questão do coleguismo que existe entre eles, né? A reunião, nós estamos aqui terça, quinta e sábado, independente de ser janeiro ou fevereiro. A gente diminui um pouco em janeiro, claro, a gente passa a vir uma vez por semana, né? Teve a questão também, que talvez o professor Gilvan nem se lembre, da criação do Lato Senso, de História Antiga e Medieval. Que quando eu falei para ele, né, olha, eu vou criar, estou pensando em criar um Lato Senso para poder organizar melhor, para que esses alunos do Lato Senso consigam ir para fazer um mestrado e doutorado. Ele virou para mim e falou, Regina, Lato Senso nenhum prepara ninguém para mestrado e doutorado. Eu peguei aquilo como um desafio, assim, eu sou um pouco agônica. Ele talvez nem lembre disso, que foi uma conversa de eventos, assim, né? E aí eu peguei a questão e fiquei analisando o Lato Senso, né? E o nosso aqui da UERJ foi o primeiro Lato Senso de História Antiga e Medieval do Brasil e da América Latina. E aí, analisando os Lato Senso, ou os cursos de extensão, eu fui procurar ver por que não pode preparar para mestrado e doutorado. Aí eu descobri qual era o segredo. É a área de teoria e metodologia que é fundamental. Não é? Então, a partir disso, eu acabei estudando muito sobre teoria, sobre a questão de metodologia. Não é? Agora, eu já expandi atualmente, não é? Eu fui convidada, acho que já tem 10 anos, que eu dou aula para arqueologia, tive que estudar, pedi ao professor Paulo Seda, quando ele me convidou, né? Eu pedi, me dá um ano para eu me preparar, porque a arqueologia era novo para mim, né? Então, mas na parte não de escavações, essas questões, e sim na parte de teoria, né? Então, aí que eu vim
conhecer a questão da arqueologia de gênero, né, a arqueologia pública, a etnoarqueologia. Então, isso para mim foi muito gratificante, porque eu estou trazendo isso agora para os alunos de história, porque eu acho que isso vai enriquecer o trabalho quando você amplia o seu espaço, você amplia o seu ambiente de trabalho, né, de pesquisa. Então, o resultado está sendo interessante e eu estou vendo que eles estão gostando também, né, dessa novidade. Está sendo um pouco mais árduo, né, porque ampliou um pouco mais a leitura, mas acho que está sendo gratificante. Então, eu quero deixar aqui, se você me permite, tá, presidente, agradecer à equipe que me acompanha, que me ajuda muito. Tive problema de saúde, como vocês sabem, durante 3 anos, e não tirei licença, por ordem médica mesmo, porque o problema que eu tive no joelho, eu deveria continuar andando, se eu ficasse parada ia ser pior, e eles me ajudaram muito. Então, eu fico muito grata a essa equipe que me acompanha, está sempre do meu lado. O que eu preciso, se eu precisar, eles estão sempre ali presentes, nunca me negaram nada. Eu deixo para vocês o meu coração, agradeço de coração tudo que vocês fizeram comigo. Só tenho isso aqui. Obrigada, Regina. Embora eu acho que esse foi humilde demais, mas depois você vai ter outras oportunidades de complementar a partir das questões que vão ser levantadas, que foram levantadas para os professores que compõem essa banca do teu memorial e da documentação. Eu vou fazer aqui uma espécie de dança das cadeiras por uma questão tecnológica, que só tem um computador. Então, eu vou chamar cada um dos professores da banca e aí sai o professor. Tá bom, professores? Vamos trocando. O professor Gilvan, que está aí, não precisa trocar as cadeiras, né, professor? Já que é assim, a gente poderia começar com ele, que é o professor externo, que está virtualmente, antes que a tecnologia tenha qualquer outro problema. É isso? Obrigada, professor. Por favor. Me ouvem? Agora viemos, tem que saber se... Não? Não consegue me ouvir? E agora, me ouvem? Não? O som do professor, o som de lá. Não conseguem me ouvir? Não, mas está desligado, o som está desligado. Liga o seu. Está ligado. Então está desligado da TV. Não. Conseguem me ouvir? Não. Exato. Mimetite de direito só para a comunicação. Professor? Boa tarde. Consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir? Não. Deixa eu desconectar aqui. Melhorou? Vocês eu ouço. Então, vamos fazer o seguinte, para não atrasar mais ainda, enquanto a gente tenta resolver... É melhor. Vamos passar para um outro professor externo. O que vocês acham melhor? Aqui a técnica está pedindo a pessoa sair e voltar a entrar para ver se resolve o problema. Professor, por favor. E aqui a gente faz essa dança das cadeiras, você vai ter que ficar olhando aqui, porque ele vai entrar por aqui. Professora, por favor. É a professora Ana Tereza Basílio. Chama Senhoria. Basílio. Boa tarde a todos. Quero agradecer esse convite para participar dessa banca. Agradecer a Maria Regina Cândido, agradecer a professora Sônia e demais colegas aqui da banca. Estarem participando daqui
E também aqui a todos que estão assistindo, né? Então, me desculpem por ficar de costas, mas é aqui a disposição da sala. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que eu acho que esse é um momento muito, eu estava conversando com o Fernando agora no início, muito celebrativo, né? É celebrativo por causa que é uma carreira toda que a gente tem por trás, né? São mais de 20 anos, você falou 25 anos, né? Então, toda uma história que passa pela nossa frente. Né? Apesar de o memorial dar conta de 15 anos, mas a gente sabe que tem muito mais do que isso. E já os 15 anos seriam muita coisa. Então, parabéns pela sua trajetória. A gente se conheceu há algum tempo atrás, já não sei nem mais dizer quando foi, já nem lembro. A gente teve encontros algumas vezes pelos eventos, lá no LIA, aqui, na SBEC, nos encontros de SBEC, né, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Então, depois a gente perdeu o contato um pouco, fiquei muito surpresa e muito contente de estar aqui, para estar nesse momento tão especial. Então, o que eu posso falar do seu memorial? Você tem uma trajetória que complementa como você apresentou, sucintamente, né? Agora que, obviamente, não dá para falar tudo, você participou de bandas, você teve as suas aulas sempre, você não deixou de dar aulas mesmo com os problemas de saúde, a gente sabe disso. Você fez as publicações, entrou por uma nova área, agora da teologia, que você não estava acostumado a trabalhar. Então, você teve as funções administrativas. Então, é uma carreira que muitas vezes as pessoas pensam, é um professor, ele dá aula, mas ele dá aula e faz milhares de outras coisas ao mesmo tempo. Então, eu li muito atentamente seu memorial, fiquei muito contente com ele. E uma das coisas, que é a única coisa que eu sinto uma falta ali no seu memorial, se eu posso dizer assim, e desculpem, eu esqueci de me apresentar, a professora tinha pedido antes, né? Eu esqueci, eu sou da área de letras, então sou professora titular também da UFRJ em letras clássicas, tá? Então sou professora de latim. Mas apesar disso, a gente conversa muito, me lembro muito bem das suas apresentações, com as defecções, me lembro disso perfeitamente, né? Então, uma coisa que eu senti falta um pouco no seu currículo foi de você colocar, apesar de você dizer lá, eu ministrei, eu fiz isso, você se colocar a sua opinião dentro do currículo. Eu sei que o currículo, do memorial. Eu sei que o memorial ele não tem uma norma fixa, uma norma estabelecida, cada um, então, e foi essa dificuldade que eu tive um pouco quando eu comecei a fazer o meu, foi por onde começar. Né? A gente não sabe mais ou menos como começa. E eu resolvi contar uma história. E foi toda a trajetória. Então, o que eu senti falta, então foram você se colocar, e eu senti que você se colocou numa coisa que eu acho que foi muito importante para você, que foi o NER, a criação do NER. Tá? Ali você falou, ali você disse o prazer que você sentia de estar criando. Eu senti de novo um segundo momento de você falar do prazer que você estava estudando zoroastrismo, mas senti falta disso ao longo do currículo, ao longo do memorial. No seu currículo não tem, obviamente, nada para falar, né? Não tem nem o que questionar. Eu senti falta um pouco também, e aí vem nessa mesma esteira, de você estar falando como por que você interessou para a história, o que te levou, qual foi a paixão que te levou, ou não, enfim, se foi ao acaso, o que te levou para a história. Então é isso. E muito obrigada. Tem enredo. Eu acho que aí fica a seu critério. Se você espera os outros professores apresentarem e depois faz uma apanhada, retorna fazendo uma apanhada. Ou se você prefere... Eu prefiro fazer tudo uma vez só. Tá bom. Então, veremos se o professor Gilvan
consegue, agora, ser ouvido, né? O professor fala alguma coisa. Por favor. Conseguem me ouvir? Não conseguem? Conseguem, não? Não ouvem? Meu microfone está habilitado. Não ouvem? Professor? Não conseguem me ouvir, não? Agora sim, é porque eu já entrei, já saí e entrei de novo. Conseguem me ouvir? Sim, professor, estamos ouvindo. Vamos. Muita microfonia. Melhorou. Bom, então, enfim, boa tarde. Boa tarde a todas. Eu desligo aqui. Me ouvem? Ótimo. Meu nome é Gilvan Ventura da Silva, sou professor titular da Federal do Espírito Santo, desde 2016. E fiquei muito contente de receber o convite da professora Sônia para participar dessa sessão aqui, que é uma sessão comemorativa, né, celebrativa de toda essa trajetória, desse envolvimento da professora Maria Regina Cândido, que eu conheço há muitos anos, porque fomos colegas de graduação na UFRJ, somos todos lá do setor de História Antiga e Medieval, quando era Antiga e Medieval, antes ainda de se separarem, não é, Regina? E temos aí uma longa caminhada juntos, né, no Rio de Janeiro, pelo Brasil. Enfim, eu sempre acompanhando as publicações da Regina, Filia, o Nearco, né, a revista que ela supervisiona, e as atividades do NEA. O NEA acabou se tornando uma referência, junto com o LIA, de estudos de história antiga no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, então, ter recebido esse convite foi um prazer imenso, porque eu tive a oportunidade de ler, né, de conhecer um pouco mais em detalhes a carreira de Maria Regina Cândido, que eu, né, tenho já um contato com ela, uma trajetória de décadas, né? Desde a época de graduação. Regina era um ano após, né, a minha turma. Eu sou da turma de 87, ela de 88. Então, assim, e vi, né, pude observar ao longo do tempo toda a profissionalização da Regina, depois ela se tornar professora da UERJ, e se tornar uma especialista em História da Grécia, formadora de recursos humanos, isso é muito importante, e ter colocado o NEA, assim, digamos, no conjunto, né, dos núcleos, dos laboratórios que formam em História Antiga no país. Ler o seu memorial, Regina, assim, para mim foi, de certa maneira, uma anamnese, porque muitas coisas que você fez e nas quais você esteve atividades, eu também estive. Então, eu fui até recordando, né, um pouco da minha própria trajetória e em contato com os colegas, porque nós nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre caminhamos lado a lado com outros. E você sempre foi uma colega que eu tive um orgulho imenso de ter sido e ser seu companheiro, seu colega de profissão diária, etc. Queria, assim, chamar a atenção para a sua extrema capacidade de trabalho, que se encontra ali, né, consignada naquele memorial. Assim, eu fui lendo e fui pensando, puxa vida, quanta coisa um profissional dedicado, uma profissional dedicada pode fazer por uma instituição, né? A gente viu o NEA nascer e se afirmar, e as publicações, etc., a partir do trabalho de uma pessoa, de uma profissional, no caso, você. Claro, né, você trabalhando com a sua equipe, que você aqui agradeceu e fez muito bem, mas, assim, quem starta isso, quem dá o início, né, quem é o catalisador, o gatilho, é o profissional dedicado à instituição. Então, assim, eu senti um pouco de orgulho pela UERJ por tê-la nos seus quadros, né, por ter você trabalhando e uma pessoa
voltada para a educação pública, de qualidade, né? Fazendo ali no dia a dia o seu trabalho da melhor maneira possível. E isso, para nós, serve de inspiração. Eu também estou me encaminhando, né, para o final da minha carreira, espero, né, me aposentar em algum momento, né? Mas, rememorando os passos da sua trajetória, isso me dá alento, me dá alegria de pensar que a opção que nós fizemos em determinado momento, né, nós, de professores universitários, pesquisadores, para trabalhar no serviço público, no sistema público de ensino, que isso rendeu frutos, que não foi perda de tempo, muito pelo contrário, e que, assim, a gente vai construindo e, ao mesmo tempo, deixando na instituição uma marca que vai ficar, evidentemente, para o futuro, e eu tenho certeza que esse trabalho que você iniciou vai prosseguir por intermédio de quem você formou, do conjunto de pessoas, né, de profissionais que você já formou em diversos níveis. Da leitura do seu memorial, assim, um aspecto que logo ressaltou para mim, porque você fala nisso em diversos momentos, além, evidentemente, do NEA, da importância dele, da criação, etc., a incursão, né, nos caminhos, assim, digamos, extensionistas. Desde 2000 que você se dedica a organizar, a coordenar, implementar cursos de extensão. E cursos de extensão que, na maioria das vezes, tem, né, como peça central a difusão do conhecimento em história antiga. Em algum momento, você também vai trabalhar com história da África, né, nessa área mais contemporânea, mas você tem uma inserção muito forte nas atividades extensionistas em história antiga. Algo que aqui na universidade, na minha em especial, não é muito difundido, não há essa tradição. E agora nós teremos que começar a implementar por força das reformas que têm sido feitas nos currículos das licenciaturas. Então, eu queria, assim, que você, se possível, comentasse a respeito da sua experiência em fazer extensão voltada para o domínio, para o campo da história antiga. Se você poderia, inclusive, talvez me iluminar um pouco, porque logo, logo eu terei que me haver também com essa atividade, né, que para mim vai ser uma novidade. Bom, essa seria a primeira observação. Queria ouvi-la a respeito disso, a respeito do seu envolvimento, da sua experiência com os cursos de extensão voltados para o domínio da história antiga. E uma outra observação que eu faço você os mencionou aqui, e elas são de natureza, evidentemente, ao que eu vou dizer, os meus comentários de natureza emotiva, sentimental, afetiva, mas também, e como não poderia deixar de ser, acadêmica. Você se referiu, no seu memorial você fala disso, a participação no livro, em homenagem à professora Neide Têmio, que também foi minha professora, foi nossa professora na UFRJ. Depois você comenta, em 2018, um seminário, um simpósio que aconteceu no Museu Imperial, em que se prestava uma homenagem ao professor Ciro, que já não está mais entre nós. Eu queria, se possível, ouvir você falar um pouco mais a respeito da importância tanto da professora Neide quanto do professor Ciro na sua trajetória acadêmica. Porque nós hoje somos professores, somos formadores, mas tivemos também os nossos mestres, os nossos professores, e esse momento do memorial eu acho importante para a gente lembrar, né, e, de certa forma, prestar um tributo àqueles que foram tão presentes na nossa caminhada, na nossa formação. Então, queria, se possível, ouvi-la, né, falar um pouco mais sobre a importância do trabalho de Neide e de Ciro na sua própria formação. Eu não vou me alongar, teria aqui outras observações que eu registrei da leitura do seu memorial, mas finalizo dizendo da minha alegria de estar aqui com você, comemorando a sua trajetória, a sua carreira, num momento tão especial e importante, né, na vida de um profissional do ensino superior, que é
esse momento de passar por esse rito que nos torna professores titulares. Tá bom? É isso, obrigado. Voltou. Pronto, está ouvindo. Professor, obrigada, muito obrigada pelas suas palavras. Eu vou passar para o professor Chepitarese, André Chepitarese, que vai ficar de pé, então não preciso nem sair. Mas aí, professor, eu vou virar para que quem esteja assistindo virtualmente possa ver também. Gilvan e outros. Está no YouTube. Nós estamos. Melhor você ficar sentado, André. Melhor ficar sentado. Por causa do YouTube. Não. Pode ficar em pé e ver aí Uma boa tarde a todos e todas. Meu nome, então, é André Leonardo Chepitarese. Já sou professor aposentado pelo Instituto de História da UFRJ em outubro de 2018, mas continuo atuando em 2 programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação em História Comparada e o programa de pós-graduação em Arqueologia, porque, além de historiador, sou arqueólogo e trabalho lá no programa formando também arqueólogos. E eu quero, de imediato, agradecer muito o convite das professoras Sônia, da professora Maria Regina Cândido, dizer da minha satisfação de encontrar Gilvan e também minhas 2 colegas, e de imediato dizer da minha profunda alegria. Alegria no sentido de ter sido professor também de Maria Regina Cândido, do Gilvan em 1987, Regina em 88. E ter podido acompanhar toda a sua trajetória, desde a graduação até os dias atuais, né, Regina? De fato, eu sou um professor que tive toda a minha trajetória no campo da história antiga grega, mas, num dado momento da minha vida, por volta de 2000, 2002, eu deixo essa história antiga clássica e volto para os estudos do cristianismo. Então, de alguma maneira, eu sou fundador da SBEC, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Eu sei exatamente o que significou eu ter ido para a história do cristianismo, que era deixar de ser um par, deixar de ser alguém dos estudos clássicos. Os estudos clássicos têm uma característica de se voltarem para o campo da antiguidade grega e romana, e não inserem o próprio cristianismo ali. Não. O cristianismo é algo que pertenceria, teoricamente, a uma história medieval. Então, de alguma forma, os meus trabalhos seguiram por uma outra direção, por um outro caminho, sem que isso implicasse em qualquer tipo de afastamento. Nós sempre estivemos um perto, longe, um precisando do outro, sempre estivemos ali.
Então, Regina, eu quero te dizer o seguinte, você é uma pessoa que lutou muito, se esforçou muito, desde a graduação até os dias atuais, montar um laboratório como você montou, um núcleo de estudos da antiguidade, e fazer esse laboratório existir e ser reconhecido em todo o território brasileiro pelos teus pares, é algo que é para poucos. Precisa trabalhar muito, precisa ser muito reconhecido. E você não mediu esforços em termos de publicação, tanto no Brasil quanto no exterior. Acho que você, na sua apresentação, falou muito pouco daquilo que também te consolidou bastante, que foi tua ida algumas vezes para a Grécia, para a Escola Francesa de Arqueologia, para o Canadá, aos Estados Unidos, a diferentes países europeus, sempre participando de congressos, apresentando trabalhos e dignificando a pesquisa histórica do Brasil em todos esses lugares. Eu acho que isso é um ponto muito lindo da sua trajetória. Num segundo momento, você soube compartilhar esse seu sucesso mais do que merecido, porque você também o construiu, criando uma série de publicações pelo NEA, com financiamento da UERJ, FAPERJ, e ampliando as possibilidades de acesso de publicação de muitos dos seus pares. Né? E, em terceiro lugar, soube, como ninguém, enfrentar a ignorância que existe mesmo no nosso métier acadêmico, quando o assunto é história antiga. Isso lembra a nossa querida mestra Neide Tênel, que aqui, principalmente na história, o início dessa história é Adão e Eva, e os filhos são Cabral e Colombo. Né? Todo o resto é um nome vazio, e os ignorantes acham que estão fazendo alguma coisa de valor. Não. Mal sabem eles, porque não vão a museus, quanto de material, de cultura material, esses museus brasileiros relativos à antiguidade clássica. Basta dizer que, excetuando as coleções dos Estados Unidos e do Canadá, em termos de moedas gregas e latinas, o Brasil tem a terceira maior coleção. Então, isso é a prova de que essas pessoas nunca entraram no Museu de História, no Museu Histórico Nacional. Então, você soube, com toda a delicadeza que lhe foi sempre associada, a ouvir essas bobagens e enfrentar esses desafios. E eu acho que o seu memorial ele é absolutamente fantástico, mas eu notei e também percebia, né, quando assistia, coincidia de estarmos juntos, ou eu vir mesmo assistir às suas falas, apresentações, você, em vários trabalhos, fez muita referência a essa metodologia que você, né, a partir do professor Ciro, com quem eu tive também, acho que eu fui um dos primeiros orientadores do professor Ciro, e faz muita falta. Né? Mas você acabou sendo obrigada a pensar uma metodologia muito particular, muito específica, para o seu campo, para o seu estudo, e tem incentivado muito os seus estudantes a adotarem também essa metodologia. Então, eu gostaria que você pudesse dissertar um pouco, tá, sobre esse modelo metodológico que tem feito muito sucesso. Muita gente, né, discuta
e procura, de alguma forma, colocar em prática esse tipo de perspectiva metodológica. Então, muito obrigado, viu, Regina, por ter me dado a honra de estar aqui na tua banca, de poder fazer parte desse seleto grupo que aqui se encontra, de poder assinar aí os papéis dessa tua progressão. Muito orgulho de ter tido você como uma estudante, da mesma forma que meu querido Gilvan, que esse ano nós lançamos um livro. Então, é tudo de bom. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada, professora Maria. A gente agora, então, passa para a última professora da casa, sempre. Né? Depois eu também gostaria de falar algo. O presidente também fala. Por favor, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida Regina. Boa tarde a quem está assistindo aqui e online. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Sônia pelo convite, a Regina, e dizer que eu estou muito contente de estar aqui. Porque então, a Regina tem 26 anos, eu fiz 30 anos de UERJ no bem. Então, eu lembro ainda da primeira vez que eu fui descendo do 11, procurando sou de letras, sou Fernanda, dentro da língua, professora de grego, aqui do Instituto de Letras da UERJ, e eu vim procurando a sala do Neco, e a gente se conheceu. E que coisa maravilhosa. Né? É uma alegria estar com vocês também, como digo, à distância, né? Mas é uma celebração merecida por uma professora que trabalha no coletivo. Isso é muito bonito. Né? Eu não vou repetir muito o que os colegas já disseram, mas para além do seu memorial, conhecer o seu trabalho, como a gente conhece, tantas vezes juntas, e é muito bonito você ver, ela sempre Regina e os meninos. Né? É uma troca, né? Uma multidão assim, linda, de trabalho, como você falou agora na sua apresentação, de coleguismo, de colaboração. Né? É um trabalhar junto. Né? E, ao mesmo tempo, na sua autonomia. E esse cultivo da autonomia dos seus orientantes, dos seus colaboradores, dos seus colegas, isso é de uma beleza rara e que me dá muita alegria de poder estar celebrando aqui. Né? Sendo de grego, também acho que faltou contar algumas histórias ali no início, mas sendo de grego já tenho ouvido muito de algumas histórias do seu empreendedorismo, da sua busca pela diferença. Eu vou pedir para você falar brevemente de uma historinha sobre o Museu de Gráfico de Atenas. Quando você foi procurar umas certas inscrições de magia, e qual foi a dificuldade? Porque você estava mostrando que também os gregos fazem umas magias. Sim, né? Colocam umas tabuinhas, os escritos dentro de umas covinhas de cemitério também, né? Mas isso fica assim, não. Os gregos são muito elevados para isso, não é bem assim, não é? E o que é elevado não é? E reler essa cultura, quebrar tabu, quebrar preconceitos, isso é maravilhoso. Então, eu realmente queria ouvir sobre isso. E não vou me alongar muito, só dizer que é uma honra, Timé, é realmente uma honra estar aqui e ter tido a oportunidade de ser contemporânea de Maria Regina. Porque não é porque ela tem essa alegria, não. E eu agradeço muito e digo a vocês, aproveitem essa mulher.
Aproveita. Porque de vez em quando a gente quer se aposentar. Mas aproveita e quer. Muito obrigada a todos. Obrigada, senhora. Muito gentil da sua parte. Muito obrigada, professora. Então, agora, eu falo, né? E eu acho que eu disse que você foi bastante humilde na sua apresentação e no seu memorial. Eu só tenho que botar os 15 anos, eu vou falar, ele falou aqui, eu estou 30 anos na UERJ, você está 25, eu estou a 40. Se contar o tempo de aluno, eu estou a 44 anos. Nossa Senhora. E eu me aposentei, professora, agora, no dia 1º de agosto. Agora, continuei na pós, a cabeça continuar produzindo, que eu da minha parte disso. Mas uma coisa da minha trajetória cruza com Regina, que eu gostaria de ver. Aqui foi dito primeiro eu estar aqui e ver você dar a cara de história antiga ao UERJ, né? Efetivamente, a história antiga ganhou um lugar de respeito, um lugar de produção, um lugar comprometido com a formação, um lugar comprometido com os objetivos da vida acadêmica, não só a graduação, mas a pesquisa, a pós-graduação e a extensão. Efetivamente, ninguém pode negar, Regina, que eu tiver esse nome, gente. Eu posso falar que eu acompanhei isso. E acompanhei como uma professora que na UERJ tem uma história específica. Né? Eu sou a louca que continua a trabalhar até agora, que eu estou apresentada, o ensino fundamental, o ensino médio, uma graduação e com 2 pós-graduações. Acho que é por isso que eu acabei me aposentando depois de 40 anos. Então, uma questão específica que eu vi, que foi dito agora, pode parecer brincadeira, mas a transformação desses objetivos acadêmicos de uma universidade, que é transformá-los numa magia que tem produzir conhecimento e ensinar, aprender e ensinar. Efetivamente, o que eu, assim, a minha prática, trabalho com você, como colega, dividindo alunos, por exemplo, você faz só um caso, desculpa, porque eu tenho 40 anos de acho que muitos casos para contar, mas um caso de alunos em que eu recebia, formando professores na graduação, né, e que queriam trabalhar com o ensino de história, mas na história antiga. E achavam que isso era impossível. Como é que a gente vai trabalhar ensino de história e história antiga? São 2 coisas difíceis. Uma na UERJ, a história antiga, outra no mundo acadêmico de história. No mundo acadêmico de história não havia o ensino de história, só agora começa a dar os seus primeiros passos, agora, coisa de 10, 15 anos, começa a dar os seus primeiros passos para ver o ensino de história como objeto de pesquisa do historiador. Eu posso dizer de cadeira que você abraçou esses 2 difíceis objetivos. Eu vi você trabalhar com seus alunos que queriam trabalhar o ensino de história, mas que queriam trabalhar o ensino de história na escola básica, no ensino básico de história antiga, todos os senso comum e o preconceito que isso trazia, inclusive muito recentemente, quando se discutiu currículos, novos currículos no ensino, que era o ensino de história antiga no Brasil, na escola básica, e você mostrou isso com magia, e magia nesse sentido mais amplo da palavra, né? de como você pode trabalhar na história antiga, interrelacionando a questões do mundo contemporâneo fundamentais. Né? Como você pode levar isso para o cotidiano dos alunos. É claro que eu estou colocando a palavra nessa sardinha, porque essa é a minha área. Né? Essa paixão que eu tenho pelo ensino de história, né? E por ver isso como um objeto de pesquisa do historiador, e principalmente ver isso como um eixo fundamental, que é uma coisa que também disse aqui, que é a história pública. Né? Essa preocupação de produzir com
não apenas para esse público ampliado, mas também com esse público ampliado. Eu vi você trabalhar com os alunos da graduação dessa maneira. E eu vi você incentivar alunos da pós-graduação com esses temas, que tinham interesse, mas achavam que nunca poderiam se envolver nisso. Né? Hoje você tem ex-alunos que são doutores, professores, já quase fazendo titularidade em universidade no Brasil. No Brasil. A gente sabe, conhece isso. Então, isso é uma vertente do teu trabalho, daquela Regina que eu conheci entrando na UERJ e criando o desenvolvimento do NEA. Eu não vou falar, porque aqui todos já falaram, o respeito que você teve. Então, se você se preocupou, como devia, com uma carreira acadêmica, com a pesquisa, com a internacionalização de pesquisa histórica antiga desenvolvidas na UERJ, pelos profissionais, pelos pós-graduandos da UERJ, pelos graduandos da UERJ, você também teve esse olhar atento de como a história antiga cresce em nosso país se ela tiver sentido também na educação básica. Então, sobre esse seu trabalho, que é uma vertente que pouco se discute, eu gostaria de ver. E quero agradecer muito a você por esse trabalho e parabenizá-la, porque você deu a cara de história antiga para a UERJ, que eu não tenho dúvida nenhuma, através do NEA e através desse seu trabalho com os alunos, com os pós-graduandos, mas também com os graduandos, com a relação com os professores em projetos de extensão, com professores da escola básica. Né? Parabéns e muito obrigado. Mais do que merecido, é um ritual, mas é um ritual sim necessário, é um ritual que celebra o comprometimento com a educação pública, com a educação comprometida socialmente, né? Que é isso que a UERJ busca. Com todos os seus ciclos de problemas, estamos atravessando mais um, que eu espero que seja curto, resolvido, pelo menos internamente, para a gente ter força para resolver externamente. Muito obrigado, é mais do que merecido essa celebração. E muito obrigado por estar aqui, no lugar que eu estou, fazendo essa homenagem a você. Bom, agora eu passo. É bom para ser presidente, não, colega? Passo a palavra para você, para que você possa, então, fazer as considerações a partir da fala dos colegas aqui presentes. Bom, vocês são muito generosos com as palavras, esquece que a gente é humana, que a gente é sensível, a gente fica respirando fundo aqui, né? Mas eu agradeço muito as palavras que vocês falaram a meu respeito, pela minha longa trajetória, né? Vou começar, então, me atendo aqui. O que me levou a fazer história? Para falar a verdade, eu comecei a estudar, né? Primeiro eu tinha que trabalhar. Então, terminei o normal, fui fazer concurso, fui professora primária. Né? Que a minha mãe sempre dizia, olha, você faz o normal, que o normal você arruma um emprego logo. E quem é pobre sabe como é que é. Bom, tem um detalhe, se eu fui pobre um dia, eu não me lembro, tá? Entendeu? Então, fiz isso e ela falou, faz isso, você arruma a vida e depois você vai estudar. Foi o que eu fiz, né? Comecei a trabalhar, ajeitei a vida, né? E aí eu descobri, fui fazer, naquela época tinha estudos sociais, não é? E aí a gente ganhava um adendo no salário, aquelas coisas assim, né? Mas quando eu fui fazer, fiz jornalismo, me apaixonei pelo jornalismo, fui fazer o jornalismo na Estácio de Sá. E foi lá que eu me encontrei com a história. Incrível, né? E aí, no meio do caminho, eu falei assim, eu quero fazer história. E aí minha mãe falou assim, olha, primeiro você termina essa faculdade, depois... Porque eu já tinha começado outras faculdades. Eu fiz engenharia na UF, não deu certo. Fiz matemática na UF, lógica acabou comigo, eu não entendia. Tabuada para mim vai só até 5. O resto tem que fazer nos dedos. Então, aí minha mãe que falou, olha, Cheiro, você termina essa faculdade, depois você começa outra. Aí eu tive que terminar jornalismo, não é? Fiz formatura e tudo, e ali eu descobri que eu queria fazer história.
Foi ali que eu descobri. Né? O jornalismo e a história têm uma certa possibilidade. E aí eu descobri a história, mas aí eu queria outra coisa. Eu já tinha feito espaço, nesse período ficou caro, né? Eu falei assim, olha, acho que é melhor eu estudar um pouquinho mais e fazer um concurso, né? Naquela época, o 6 Grandes Rio, nem sei se vocês lembram disso. Né? Então, eu estudei um ano na Rua Pareto, acho que a MV1, na Rua Pareto, durante um ano, e aí fui fazer o vestibular e passei para a UERJ e para a UFRJ. Só que para a UERJ era para o segundo semestre. E eu estava tão ansiosa, e a UFRJ era no primeiro. E eu fui até a UFRJ. Quando eu entrei naquele prédio, gente, não sei nem o que dizer para vocês, eu fiquei encantada. Aquela escadaria, aquela arquitetura, eu fiquei encantada. Eu falei assim, eu vou ficar aqui. E aí deixei, né, rolar a matrícula ali na UERJ, sem saber que depois eu iria trabalhar aqui, né? Incrível a vida. Mas aí foi tudo bem, comecei, minha primeira aula foi com o professor Manuel, né? E tudo, e aí eu organizando a minha vida, que eu entrei lá também para ter as questões relativas à minha identidade como mulher negra. Então, eu entrei para a UERJ, para o FRJ, fazer história, para saber sobre a questão de escravidão, a questão do negro no Brasil, entendeu? Era essa a minha trajetória. Eu já estava com tudo organizado, pensado, né? E aí, quem eu vim conhecer? A professora Neide Temer, né? No primeiro dia, em sala de aula, ela pergunta, alguém sabe dirigir? Aí, eu não sabia direito o que era, né? Eu fazia parte da aula, né? Toma essa chave aqui para você pegar Jean-Pierre Vernant, ele está aqui no aeroporto de Santos Dumont. Olha, gente, eu dirigi um Fusca, meu Fusquinha, entendeu? E o carro da Neide, eu nem me lembro mais, que eu não conheço muito marca de... Mas era um carrão. Gente, eu fui dura, eu e o Kleber. Fomos lá buscar, eu não falando nada de francês, não sabendo nada de inglês, fui buscar o Jean-Pierre Vernant lá no aeroporto, né? Santos Dumont. Aí trouxemos ele e ela começou, né? Quis agradecer eu ter ido lá. E a confiança dela, não podia ter batido com o carro dela. Não é? Mas ela deixou, confiou, e aí começamos a conversar, e ela me convidou para trabalhar com a história antiga. E eu disse, mas professora, eu vim aqui para trabalhar com a escravidão. Mas aquele jeito da Neide é uma pessoa que não aceita o não como resposta. Ela, tá, você pode trabalhar com a escravidão, mas depois, por enquanto, vamos ver aqui o que a gente pode ver, né? E tudo. E logo depois, pouco tempo depois, eu acho que o professor André, talvez ele não lembra disso, ele foi dar aula sobre teatro grego, acho que foi uma das suas primeiras aulas lá na UFRJ. E aí eu descobri o teatro. Mas ele fazia a avaliação em cima do teatro, mas eu não sabia. E ele me ensinou como é que se escrevia um trabalho. Ele me ensinou como estudar, e ele era de Aristófanes, né? E eu ia trabalhar com a Eurípides. Né? Ele trabalhou com comédia, e ele começou até os textos, as palavras que eu tinha que utilizar, a questão dos sinônimos. Isso tudo eu agradeço ao professor André Champagne. Tem que deixar registrado isso aqui, né? Então, gente, por que eu fazer história foi que eu fiz jornalismo, e no jornalismo fui obrigada a terminar o curso, me formar, mas ali eu já sabia, porque jornalismo, pode querer ou não, mas jornalismo e história tem uma proximidade incrível. Mas eu pensava que eu ia fazer história do Brasil. Não tinha pensado que eu ia fazer história antiga. Eu só me dei conta que estava fazendo história antiga no mestrado. Quando eu fui no Teatro Dionísio, com o professor Fábio Lessa, e deparei com o espaço do teatro. Ali eu acho que eu entrei em êxtase, não sei, a cabeça virou. Foi ali que eu, meu Deus, estou fazendo história antiga. Foi ali que caiu a ficha. Por incrível que pareça. Porque a vida da gente que trabalha e estuda é assim, ó. Você às vezes não para pensar, né?
E foi isso que aconteceu comigo. E aí, realmente, eu já tinha me envolvido com a história antiga, aprendi grego com a professora Silvia Damasceno, né? Em introdução ao grego, né? E a Neide fazia essa questão com a gente, de aprender um pouco do grego por causa da nossa documentação. Nós trabalhávamos com documentação grega, né? E a Neide também é especialista em Grécia. Então, a professora Silvia Damasceno ensinou a gente aquele grego instrumental, que ainda eu passo para os meus alunos, né? O grego instrumental, eu aprendi com ela, e a questão do teatro mesmo, que foi despertado pelas aulas do professor André Chiricarense. Mas só que eu não fui para a comédia, eu fui para a parte da dramaturgia com Eurípides. E aí fui seguindo, né? Fazendo. E agora, tinha uma coisa que hoje em dia eu sinto falta, né? E eu não sei se a gente consegue reverter. Isso eu aprendi com a professora Neide. Você termina a graduação, fica um ano estudando, para depois fazer o mestrado. Termina o mestrado, fica um ano estudando, para depois fazer o doutorado, para dar tempo de você depurar aquilo que você aprendeu. Mas eu não estou conseguindo fazer isso com meus alunos. Fica atropelado, fica uma coisa complicada, ou você percebe que a ideia da graduação ainda está ali no mestrado, você não conseguiu separar. Essa é uma grande dificuldade que eu tenho hoje com os alunos. Eu acho que a sociedade, né, exige deles que eles saiam logo da universidade, que eles se formem, mas aí eu acho que é prejudicial, porque aquilo que eu falo para eles, eu posso te dar o conhecimento, debater com vocês, mas a maturidade intelectual eu não tenho como passar. E isso só vem com o tempo. É essa questão também. Só vem com o tempo. Então, é essa questão que eu tenho, né? E aí vem a questão da pergunta sobre essa atividade extensionista, o curso de extensão. O curso de extensão foi necessário quando eu vim para a UERJ, porque ela não tinha essa questão, essa familiaridade com a história antiga. Não é? Teve, quando o meu primeiro evento, acho que foi em 2002, que foi sobre o Egito Antigo. O professor Ciro Flammarion encheu essa sala aí com quase 200 pessoas que vieram para ver. Entendeu? E aí foi ele que ajudou também a divulgar a nossa atividade, foi ele que deu o primeiro computador de mesa que ele tinha, né? Ele nos cedeu, e várias vezes eu o chamei aqui para fazer cursos, para participar de eventos, ele nunca me deu. Então, eu devo muito ao professor Ciro Flammarion. Não é? E a questão do curso de extensão é uma forma de divulgar o NEA. Entendeu? Então, aqueles professores que já estavam dando aula, no caso, em universidades que eu conhecia, eu os chamava para fazer o curso de extensão. E isso foi dando visibilidade à história antiga. Não era nem a questão do NEA, mas para a história antiga. Porque o curso de extensão ele é uma maneira leve de você passar, por um curto tempo, né, de curto tempo. E a questão também que, quando eu chamava para fazer o curso de extensão, aí, de repente, pode ser problema da minha personalidade, eu direcionava o que eu queria naquele curso, entendeu? Porque não adiantava você fazer um curso que fosse enfadonho, a pessoa no primeiro dia não vai mais. Então, tinha que ser um tema interessante, né? E religião, como o professor Chico Tarese sabe, sempre foi uma temática, né? Muito interessante, que chama muita gente. Tem um interesse muito grande. E eu me lembro dessa questão muito com o professor Wolff, né? Que ele trabalha muito com a questão da religião. Ele trabalhou muito comigo, né? E outra questão também, por que da extensão? A extensão, eu vejo a extensão como uma forma de você democratizar o saber que é produzido na academia. Por quê? Porque na extensão, aquela pessoa que está assistindo, às vezes ela não é informada, ela é apenas interessada. Ela gosta de história antiga. Ela não é acadêmica, ela não é universitária. Entendeu? Ela é leiga. Mas ela quer ouvir, quer acompanhar um curso de qualidade. E, se vocês perceberem as datas dos cursos de extensão que eu dou geralmente são o quê? De 6 encontros a 8 encontros. É o suficiente. Tem que ver isso também.
Não adianta você dar um curso de extensão longo, ele não se sustenta. Isso eu vou dizer pela experiência que eu tive, não é? Então, tem que ser um tema interessante, que chame, que toque as pessoas. E segundo, não pode ser longo. Ele tem um período. Senão, você vai ver que ele vem, fica no auge e depois começa a esvaziar. Isso acontece muito. E uma outra questão também, que a universidade, ela vai, eu não sei como que ela vai fazer isso, mas é que ela tem que incorporar, gente, o remoto, o online veio para ficar. Não adianta querer obrigar, tem que ser um presencial, tem que ser híbrido. Você precisa saber usar esse novo caminho que nós temos, que tem que ser a questão da extensão. Com o híbrido, você alcança mais pessoas, mais gente. É o que aconteceu com o CEAM. O CEAM, hoje, ele é híbrido. Começou com a dificuldade da pandemia, nós não paramos na pandemia, continuamos, entendeu? E aí, a partir daí, nós percebemos que, como ele era online, ele abarcou quase o Brasil todo, várias pessoas. E a gente fica até com pena das pessoas que moram na Amazonas, né, no norte do país, porque a internet lá é mais complicada, entendeu? Mas eles estão ali, ao sábado, firme e forte. O fuso horário também. Já tem a questão do fuso horário, entendeu? Isso atende. Mas estão lá, buscando. Por quê? História antiga nessas regiões é mais difícil, porque o que prevalece para eles é a história regional. E a CAPES, né, em meu relatório de 2018 a 20 da CAPES, ela estava se surgindo contra isso. Mostrar que o mundo é globalizado e pode trabalhar com a história regional, mas também inserir, não é, a questão da história mais ampla possível. E eu me lembro que, quando eu era coordenadora da pós-graduação, no relatório eu estava dizendo que nós deveríamos incentivar a história econômica. A necessidade de trabalhar com a história econômica também no Brasil, ela está um pouco, né? Agora, não sei como é que estão, né, a produção. Mas, no caso, a história econômica foi com o Sidney, né? Sidney trabalhou, fez um mestrado com a questão econômica com Augusto, né? Foi num período que eu estava coordenando a pós-graduação. Então, gente, essa questão do curso de extensão é você colocar, disponibilizar para o leigo o que é produzido. Então, é fundamental. Então, você tem que a questão, quer dizer, os alunos que trabalham comigo, né? A gente ensaia antes, por quê? Não adianta você vir com um discurso, com uma linguagem pesada, que não tem. É curso de extensão. Tem que ser uma coisa prazerosa, leve, entendeu? Você tem que abarcar, chamar esse indivíduo para, de repente, ele vai se interessar, fazer um curso de história e seguir. Isso aconteceu muitas vezes, né? Isso aconteceu. Um exemplo típico disso foi o Júlio. O Júlio chegou, né? Ele era evangélico, pastor evangélico, e ele veio fazer um curso de extensão com a gente. No final, estava doutor. Entendeu? Fez lá, né, o mestrado, fez o doutorado, né, e continua. Então, através do curso de extensão, uma linguagem tem que ser leve para você poder atingir esse grupo de pessoas que nem sempre são especialistas. Eles não têm uma linguagem acadêmica. Então, você que tem que passar para eles de uma maneira bem agradável, bem leve. Não? E sobre a questão da questão da professora Neide Terra e do professor Silvio. Bom, viu como eu conheci a Neide, né? E o envolvimento que ela teve. Eu tinha muitas dificuldades com a questão do entendimento, muita dificuldade, eu não dominava o inglês, não dominava o francês, e o domínio da língua, a Neide dominava muito bem o francês. E ela me passou um texto em francês, eu disse, professora, eu não sei ler francês. Toma, minha filha, aqui, ela não aceita dele, não como resposta. Está aqui um dicionário, você leva para casa e você vai traduzir, você consegue ler o texto. Era essa dele, sabe? Então, eu aprendi com isso. Sempre, né, com esse cigarro chique dela, né? Eu achei interessante que ela não aceitava não como resposta. Ela sempre, de maneira delicada, que ela é uma pessoa muito delicada, muito elegante, muito gentil, ela vai
né? Te empurrando. Eu achei isso muito bacana na parte dela, não é? E, no caso aí, a questão de eu gosto muito de teoria foi também por incentivo da Neide. A Neide, quando nós estamos na graduação, ela faz grupo de estudos, que é o que eu tento fazer com meus alunos também. E ela fazia o grupo de estudo, esse grupo de estudo que foi a questão da professora Silvia Damasceno, com o grego, o grupo de estudo da professora Manuela, com teoria e metodologia, a dificuldade que nós tínhamos de teoria e metodologia, que é total abstração, você fazer, né? O outro entender, e no final a professora Manuela já estava levando a gente ao sábado para a casa dela, porque estava difícil, né? E nós ficamos durante quase um ano estudando com a Manuela aos sábados, né? Por incentivo a pedido da professora Neide Temer. E, no caso aí, a questão do professor Ciro, tem até uma história. Quando o professor Ciro veio pela primeira vez, né, ele teve uma atividade, não sei, em um andar embaixo ou acima, não me lembro bem, e falou, olha, eu vou passar aí, mas eu não tinha sala para receber. Porque durante quase um ano eu dava aula de manhã e à noite, ficava rodando, igual espírito sem luz pela universidade, até da hora de eu trabalhar, né? Ficava o dia inteiro, né, e tudo. E aí, numa dessas, o professor falou que eu frequentava, né, eu estava fazendo, talvez acho que estava fazendo doutorado já, eu vim para a UERJ, e aí eu sabia que ele marcou lá de visitar. E eu recebi o professor Silvio Flamarion no banco, ali, não tem sala, vou receber aonde? No banco ali do bloco A. Recebi, mas engraçado, a gente pensa que ninguém está percebendo, mas as pessoas estão olhando. Aí descobriram que eu tinha recebido o papo do professor Ciro Flamarion Cardoso num banco, entendeu? E a gente estava nós estávamos planejando esse evento de 2002, que ele iria fazer, né? Junto com o Nélia ia fazer, e ele que iria, era uma espécie de um simpósio, né? Onde ele tinha uma outra moça que trabalhava com ele também, e era só sobre Egito. E vocês sabem que Egito também é outra coisa que loca, né? Por isso teve muitas pessoas. E aí o departamento de História descobriu, era a professora Antônia Pessoni, ela descobriu que eu tinha recebido o professor Ciro no corredor e no banco. Menina, não é que ela chamou minha atenção? Como eu recebi o professor Ciro Flamarion no banco? Tem a sala, mas professora não tem sala. Eu não tenho aula, eu só podia recebê-la aí. Você deveria ter falado comigo, eu não sabia que poderia falar com ela para ela arrumar uma sala, né? É igual eu acho isso um pouco errado. A gente tem que mostrar a realidade que é. Vai vir visita, eu vim para tua casa. Não, minha casa é essa aí. Entendeu? Não é porque vem visita que eu vou enfeitar o pavão. E ele sabia da minha realidade, né? Mas isso foi bom porque começamos, ela me arrumou uma sala, mas era uma sala assim. Eu entrava na sala quando o professor não estava. Quando ele chegava, eu tinha que sair. Aí, né, hoje acho que eu posso, não sei se vai ter problema lá com a prefeitura da UERJ, mas eu tinha 3 alunos, nós encontramos uma sala que era depósito de cadeiras, não é? E nesse depósito de cadeiras, as alunas, olha, professor, não tem ninguém lá. Aí nós pedimos, né, uma certa pessoa, conseguimos abrir, e aí a pessoa falou assim para a gente, olha, eu não vou saber de nada, mas você coloca tudo vem no domingo, bota tudo aí no corredor, tá? E depois a gente vê como é que fica. Aí nós tiramos todas as cadeiras, olha, veio até aqui embaixo, de cadeiras e mesas, não é? E no dia seguinte olhar a paisagem, eu não sei quem fez isso, mas fomos nós. E aí nós ficamos na sala, que é uma sala do Nélio hoje, que era um depósito de cadeiras. Assim que nós conseguimos nossa primeira sala, não é? Como é que é? Era um sem terra, sem terra, que conseguimos, né? Então, gente, o que mais que eu posso falar? Sobre a questão da metodologia. Essa metodologia, no mestrado, o professor Ciro Flamarion me deu o desafio de eu fazer, né, o quadrado semiótico, então que eu inventasse uma outra metodologia para
Eu não consegui aquele quadrado, todo mundo passou, que estudou com o professor Círio, sabe o quadrado semiótico. Era um desespero aquele quadrado, entendeu? E aí eu criei, né, através do Greymás, a mágica do conteúdo. Mas só que quando eu fui já estava trabalhando no doutorado, eu já estava me familiarizando com a questão das imagens de Medea. Eu já estava trabalhando com Medea, né? E nesse primeiro momento, quando eu fui ver a questão de Medea, eu trabalhei com o infanticídio de Medea, né? Então, nós estávamos vendo que, através da metodologia, que aí foi nessa disciplina dele que eu tive contato com Claude Calame, né? Claude Bernard, as unidades formais mínimas, não é? E depois eu vim com Roland Barthes e conheci Martine Joly, que ela é, né, herdeira, digamos assim, discípula de Roland Barthes. E eu gostei muito da maneira como ela trabalha. Ela trabalha com cartazes, né? E aí, conversando com o professor Ciro sobre essa questão, e ele me passou vários livros sobre. O professor Ciro tinha uma coisa assim, muito boa, ele era muito generoso, né? Eu me lembro que quando eu fiz prova para a UERJ, ele tinha acabado de chegar da Europa e me trouxe um livro sobre magia no Egito Antigo, entendeu? Recente, né? E eu fiquei assim, muito afeita, porque chegou, eu não sei como, aquilo chegou à minha mesa, né? Muito interessante essa questão. Né? Então, essa questão da metodologia, da semiótica da imagem, Martine Joly, eu achei que eu consegui enxergar nos cartazes que ela vai trabalhar como eu poderia decodificar, esquartejar a imagem e lhe dando sentido de no primeiro momento, aquilo que você vê, mas você não identifica, e ele vai gradativamente, né, a partir de 4 etapas, na 4ª etapa você identifica o que é. Então, isso para mim ficou muito mais fácil. Trabalhei com o Pixie também, e eu ia fazendo essas metodologias e discutindo com o professor Ciro, né? E ele ia dizendo o que estava errado, o que eu tinha que ajeitar melhor, né? E aí foi isso que surgiu, essa análise. Ele achou interessante esse quadro, então eu passei a trabalhar com esse quadro. E foi muito de grande valor, porque quando eu apliquei esse quadro na questão de Medea, eu acabei descobrindo outras questões. Primeiro, que Medea, né, ela vai ter, na quadrada do conteúdo, eu descobri que Medea, você pode qualificá-la em 3 momentos. Tem o ciclo de Ioco. Esse ciclo de Ioco é uma Medea totalmente diferente da que Eurípides vai representar. Porque no ciclo de Ioco, eu estou vendo lécitos de fundo branco com a imagem de Medea dentro do caldeirão. E aí aquilo me incomodou um pouco. Por que esse lécito? A gente sabe que o lécito é uma oferenda fúnebre, é um vaso que você vai dar para o seu morto querido que faleceu. Como que Medea, sendo considerada uma mulher de cruel caráter, de onda natureza e espírito implacável, por que ela está presente? Não é possível que a pessoa que vai dar o lécito com Medea está querendo mal ao mundo. Aí eu venho descobrir que é a vertente mais antiga de Medea. Não é? Então, nessa vertente, Medea é casada com Gesão, ela é conhecida dessa região de Ioco como uma mulher que cura. Ela rejuvenesce, entendeu? Ela termina com a fome. Ela ajuda, né, na questão também da agricultura. Então, é uma outra Medea. A partir, talvez, de Nelson e de Eurípides, de uma vertente, né, da captura esqueci o nome da Oquiala, né? Oquiala, esqueci o nome agora. Que você vai ver que ele vai começar a dizer, olha, ele vai se questionar, será que a Medea foi Medea mesmo que matou Teles? E aí você começa a ver essa versão de que eu chamo de ciclo dos argonautas, onde Medea vai matar, né? Vai matar os filhos, vai matar Teles, não é? E depois
a Medeia Romana, que também eu apliquei essa metodologia e pude descobrir que nesse afresco da Medeia Romana, se você for acompanhar, você não vai ver, os romanos vão se eximir de mostrar a Medeia matando os filhos. Você não encontra. Você vai encontrar o texto. Pacos, Hélios, né? O próprio Sêneca, mas a imagem, você não vai encontrar nenhuma imagem romana em que Medeia está matando os filhos. Não é? E por incrível que pareça, essa questão é muito vertente aqui. Ó. Quando eu saí de casa, eu recebi esse livro, né? Que saiu esse ano. Né? E aqui está essa questão, essa metodologia, né? Que eu aplico, onde você mostra a questão de Medeia. Ela vai estar sempre nessa posição aqui. Essa vai ser uma posição padrão que os romanos vão usar. Porque ela vai se expandir para Antioquia, para Roma, para Antioquia, para ali para Portugal, a Lusitânia, em vários lugares. É esse modelo. Inclusive, na Vila Ares, né, que a gente chama lá na França, onde vai estar sempre esse modelo. E aí eu me perguntei, então, a gente tem que ver essa questão, por que esse afresco de Medeia? Né? E porque ele foi queimado. Ele foi comprado por Júlio César, no período que, na região de Císico, né, para a vitória dele de Farsalo, e ele foi uma pintura de Marco de Bizâncio. E você vai encontrar também a referência sobre essa imagem com o Plínio Velho, na História Naturalis, não é? E aí você vai ver o seguinte, que essa imagem, esse ato dela parecer mais uma matrona romana do que a Medeia em si. Mas você vai saber que tem as duas crianças ali e tem, né, o pedagogo acompanhando. Mas esse modelo que eu quero chamar a atenção, que somente com a metodologia que eu pude descobrir essa questão, senão eu não ia conhecer. É que ela é um modelo padrão. E ela vai estar também presente, por que não tem a questão de você ver Medeia matando os filhos com os romanos? Por causa da epigrafia, entendeu? Existe um modelo que vai sempre falar, né, o ciclo de Medeia, que vai sempre falar, olha, Medeia, a morte fica bem Medeia, mas não na mão de Timo Marcos, de Bizâncio. Ele vai se eximir de colocar Medeia com sangue nas mãos. E tem 10 epigrafias, mais ou menos, que vão falar, né? Epigramas. 10 epigramas falando sobre essa relação. Então, você está vendo que, graças à metodologia, análise da imagem, né, que a gente consegue ver detalhes. Se você não esquartejar a imagem, no todo a gente não enxerga. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com esse afresco de Medeia, que foi um afresco de mármore romano do primeiro século, que é uma cópia, não é? Uma cópia de um afresco que foi, um afresco no alto relevo, que foi feito em 420. Esse está muito danificado. Mas quando você vai ver a presença de Alceste, nesse de Roma, ela está com um ramo na mão. Mas o de 420 é uma macaira, um punhal. Olha só a ressignificação. E só com a aplicação da análise da imagem que você vê os detalhes. Não é? Dizem que o perigo está nos detalhes, mas você consegue, só aplicando a metodologia, no caso, essa que eu acabei tendo que criar, o incentivo do professor Ciro, é que vai me ajudar a ver essas questões, essa necessidade, dessa metodologia. Não é? Falei disso, mas a questão, a dificuldade dos catálogos. Eu não larguei ainda trabalhar, né, com os catálogos. Eu me afastei um pouco, porque quando no início, a minha tese de doutorado era sobre os catálogos. Então, eu participava dos eventos, aí todo mundo falava assim, já vem aquele ela falar dos catálogos, entendeu? Vai falar. Entendeu? Então, eu falei assim, eu acho que está na hora de eu mudar um pouco o rumo da prosa, né? Aí que eu mandei para a Medeia, mas eu não larguei os catálogos, não. Eu tive, assim, a grata satisfação de conhecer, né, o John Gallagher,
né, que é um professor especialista na questão de magia, e ele passou, eu não sei o que deu nele, que ele passou a ser alpinista, sabe? Ele disse que não ia mais trabalhar, que se aposentou, que não iria mais, já tem tempo isso, que não iria mais trabalhar com os defixos. E ele nos cedeu toda a coleção dele de defixos, só que está tudo em grego, né? Então, a Trícia Carnevale trabalhou com 20, nós fizemos juntos a tradução, mas são muitos, né? Eu devo estar com uns 300 defixos. Né? Eu consegui fazer a tradução e a análise apenas de 100, mas tem uma boa quantidade ainda que eu quero fazer a tradução e fazer a publicação, para deixar, né, para o pessoal aproveitar mais adiante. Então, mas foi interessante. Quando eu fui, a Neide me mandou para a Escola Francesa de Atenas para fazer o estágio do doutorado, cheguei lá, né, a EFA, ela te recebe muito bem, uma biblioteca magnífica, mas eu precisava dos defixos. E ela tinha pouco. E ela disse, você tem que ir no Museu do Queramecos, que lá que você vai encontrar. Não é? Mas só que é difícil você conseguir, entendeu? Porque eles consideram os defixos algo assim pejorativo para o europeu, entendeu? Porque está ligado à magia. Está ligado à magia que vai no cemitério, que vai fazer, digamos assim, trabalhar com o morto, e não é com o corpo morto, são suicidas, crianças, né? E vítimas de assassinatos. Então, eles não se sentem muito à vontade de trabalhar com isso. Então, eu tive muita dificuldade quando eu fui. Então, eu voltei na Escola Francesa de Atenas, conversei, né, com a Madame Platini Tu, e ela falou que eu só tenho jeito de fazer uma carta te recomendando para você ter acesso ao acervo que está na reserva, só tem um defixozinho lá, no Museu do Querambeco. Os demais estão tudo na reserva técnica. Então, ela teve que escrever e me pediu também para eu ir na escola americana, que nós fomos também, que ela já encomendando, e ela lá recebi uma outra carta. Então, eu tinha uma carta da Escola Francesa de Atenas, uma carta da Escola Americana, para eu ter acesso, para dar continuidade ao meu doutorado, terminar o meu doutorado, para ter acesso e fotografar. Foi aí que eu tive acesso. Mas tive muita dificuldade, realmente, por essas questões, né? E catágonos, porque ele, até hoje, se você vai ler em algumas questões, alguns livros, você vai ver que eles vão fazer a tradução, mas não fazem aquela análise que nós fazemos. Entendeu? E quando eles veem aquele tipo de... aquela tumba, assim, aquele caixãozinho feito de chumbo, eles vão dizer que não, aquilo ali é apenas para impedir o inimigo de fazer qualquer coisa, não é para levá-lo à morte. Eu defendo, não, gente, se você pega figura de um indivíduo, amarra para trás, bota dentro do caixãozinho, você não quer a morte dele, entendeu? Então, é essa a questão, né? Essa que foi minha questão do meu doutorado, não é? Em questão da sua questão, professora, eu venho de escola pública. Eu trabalhei durante muito tempo como professora primária. Hoje em dia, nem é mais professora primária. Eu acho que é outro nome que fala. Os meninos, de vez em quando, falam comigo. Então, você, para trabalhar na escola pública, escola municipal, você precisa... Eu era assim, pegava do CA e ia até... Não sei se existe hoje, 6ª série. Você tem que se desdobrar, porque a empresa tem que entender o que você está passando, não é? Então, como eu venho da escola, de aula para a escola pública, quando eu vim para a universidade, eu acho que eu trouxe essa questão da didática, de usar a palavra simples para fazer com que o outro entenda. Eu acho que é isso que a gente faz. E treinar com eles também. Porque você percebe, você recebe esses alunos com vício de linguagem, não é? Postura. Tudo isso eu trabalho com eles. E quando eles falam, vou fazer estágio no CAP, a gente trabalha eles aqui, né? Para eles chegarem lá, fazerem bonito, fazer com que aquilo que eles estão ensinando seja aprendido, o cuidado com o linguajar, cuidado com o discurso que eles vão proferir,
né? E que seja adequado àquela turma. E não adianta eu falar difícil e ninguém entender, vai ficar lindo, maravilhoso, mas ninguém vai entender nada. E aí? Né? Então, eu acho que a questão do ensino, eu defendo o seguinte: professor universitário deveria passar pela escola pública. Para eles, né, aí ele acaba criando, digamos assim, uma didática, saber lidar com o outro, ver a dificuldade do outro e tentar sanar também. Né? Então, eu me lembro muito, ele não vai gostar do que eu vou falar, mas eu me lembro bem que eu sempre dou o exemplo do Felipe Nascimento, de quando eu o conheci e aonde ele chegou. Né? Quem acompanha lá atrás sabe como é que o Felipe era. Felipe agora está fazendo estágio, acabando de chegar no estágio em Estrasburgo. Ficou 1 ano lá, entendeu? Fazendo sanduíche. Quer dizer, para você ver da onde, como eu o conheci, ele nem falava de mim, não é? Nem para apresentar um sacrifício. Então, eu acho o seguinte, não é só a questão de ser professor, não é só você dar aula. Você tem que formar. Você tem que entender. E eu acho, talvez, que eu me identifique com ele, porque é de onde eu vim. Não, eu não sou bem nascido, mas aquilo que eu brinco com vocês. Se eu fui pobre um dia, eu não me lembro. Mas, entendeu? É da onde eu vim. Então, eu sei das dificuldades, entendeu? Então, essa experiência me ajuda muito. Porque quando eu vejo, eu sei, eu me vejo neles. Então, eu vou falando. E eles sabem que eu, às vezes, né, eu posso ser assim, até um pouco rude com eles, mas é necessário. Você tem que ser sincero com o seu aluno. Dizer para ele onde é que está a sua dificuldade, o que ele precisa superar. Você está entendendo? Se ele quiser ser o vencedor. E eu sempre brinco com eles. Vem cá, vocês estão aqui. Vocês não querem andar superior, não? Ó, o andar superior é bem mais agradável, é mais confortável. Eu sempre brinco com eles. E é um desafio do povo para eles, sabe? Então, essa questão da extensão, né, ajudar a eles a melhorar o vocabulário, a postura. Eu me meto até nas roupas que eles usam. Você está entendendo? Entendeu? No NEA, ninguém pode ir de shorts. Entendeu? Não vai. Shortinho não pode. Pode, se está no corredor, mas não vai frequentar o NEA, pode usar o shortinho. Mas dentro do NEA, não. Eu acho que tem que ter uma postura. Eu acho que tem que ter na universidade. A universidade não é a extensão da sua casa. Entendeu? Não é. Aqui é um lugar de produção de saber, né? E a gente tenta democratizar o saber que é produzido na academia, através do ensino, através da atividade de extensão, não é? Então, todas essas questões acabam... o fato de eu ter trabalhado no ensino básico me ajudou muito a melhorar. Claro, tive que dar um up no meu vocabulário para atender os universitários. Mas eu acho que a didática vem de você ser professora do primeiro. Eu acredito muito nisso. Entendeu? Que te dá uma cancha, você sabe. Você vai falar a mesma coisa de várias formas diferentes, até que aquele aluno consiga, assim, aprender. A questão também do PPT, né, que às vezes eles pegam do texto e jogam assim, não pode. Aquele é um roteiro que você tem para você acompanhar. Você tem que ter domínio daquilo que você vai falar. O PPT apenas você olha para saber aonde, em que momento você vai seguir. E vai falar. E não é botar o teu texto inteiro ali. Até nisso eu também me meto com ele. Entendeu? Mas é para fazer aquilo que eu falo para eles, é torná-los um profissional. Né? Um profissional do ensino. Daqui a pouquinho estão fazendo concursos aí, né? E isso tem que estar bem claro na cabeça deles. Se tornar um profissional de excelência. É isso que eu gosto, eu falo assim para eles, corrijo os defeitos, eu converso com eles, dou umas duras neles às vezes, mas você sabe que às vezes quando o coração é meio manteiga também, né? Então, gente, eu não sei se eu respondi a vocês, se vocês se atendi, né? Não sei. Só puxando o complemento que você disse, não é só ensinar o como, mas é discutir com eles o porquê. Por que é importante ensinar?
história e história antiga, o que isso tem a ver com a vida prática, o cotidiano desses meninos e das pessoas do nosso povo. Que bom, gente, que bom que existe essa preocupação, né? Bom, agora a gente continua com o virtual pede, né? Que Regina e os convidados retirem, vai ser rápido, né? Mas fiquem aí no corredor, viu, Regina? A gente volta a avisar. E aí, não sei como você quer que o não permanece, mas tem que ser fechado por programação. Pode botar o som de passarinho assim, tem que tirar, né? Tem que interromper. Não, mas ele está dizendo, se tirar. Agora sim. Ouço agora. Então, vamos lá. Então, dessa maneira. Promoção à categoria de professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da professora doutora Maria Regina Cândido. Parecer conclusivo da comissão examinadora. Considerando-se todas as etapas exigidas para a promoção funcional à categoria professor titular, constantes da deliberação número 01 de 2017, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, e da resolução número 01 de 2017, do Conselho Universitário, a comissão examinadora, constituída pelos professores doutora Sônia Maria de Almeida Ignatius Vanderlei, UERJ, presidente, doutora Fernanda Lemos de Lima, UERJ, doutor André Leonardo Chericarese, UFRJ, doutora Ana Tereza Basílio Vieira, UFRJ, e doutor Gilvan Ventura da Silva, Universidade Federal do Espírito Santo, esse de forma virtual, remota, reunida após a defesa do memorial, realizada no dia 13 de agosto de 2024, na sala 9013, Bloco E, nono andar, UERJ, Maracanã, após a análise de todo o material recebido e defesa de memorial, emitiu o seguinte parecer conclusivo. Só abaixar aqui, porque senão... Tá, por favor. Tu vai de mais ou vai de menos? Isso, tá bom. A comissão examinadora, por unanimidade, concluiu que a professora doutora Maria Regina Cândido reúne as condições necessárias para a promoção à categoria de professora titular, considerando a qualidade do memorial por ela apresentado, defendido com brilhantismo em sessão pública e seu currículo vitae, que, segundo o quantitativo exigido em edital, superou os pontos exigidos em todos os itens, sendo os dois documentos expressões inequívocas da consistência de sua trajetória acadêmica. Deve ser pontuadas suas contribuições de reconhecimento público no campo da história, especialmente no âmbito da história antiga, as formas inovadoras que têm marcado o diálogo por ela estabelecido entre ensino, pesquisa e extensão, e a preocupação inequívoca de relacionar as temáticas da antiguidade às problemáticas contemporâneas, inclusive aquelas relacionadas ao ensino de história em diferentes níveis. Minha querida amiga e companheira Maria Regina Cândido, agora você é professora titular em História Antiga. Muito obrigada, em nome de toda a comunidade do Rio de Janeiro. Eu que agradeço a presença de todos vocês.
vocês, a generosidade. Bom, eu que agradeço, né, a generosidade, a presença de vocês, o carinho que vocês tiveram dessa arguição. Vocês foram muito mais generosos do que vocês imaginam, né, nas perguntas, nas considerações. Né? Então, eu fico muito agradecida, gente, muito agradecida mesmo por todo o carinho, a maneira carinhosa com a qual vocês me receberam, me recebem sempre, e a oportunidade de ver, né, pessoas que eu não vi há muito tempo, que a saudade bate de vez em quando. Muito obrigada, no fundo do meu coração. Obrigada, muito. Tchau. Bom, eu quero agradecer ao Alberto, e agradeço a todos os técnicos do departamento de trabalho que nós desenvolvemos até que isso acontecesse, e agradecer a todos vocês presentes fisicamente e virtualmente. Aproveitei a região. Terminar a sessão.